Pessoal, meu nome é Nariel. Eu vou trabalhar um pouquinho a questão do ecofeminismo e do direito dos animais. Agradeço também a oportunidade de participar das conferências do IPA. Espero que vocês gostem. Vou deixar o meu contato para qualquer dúvida, porque eu estou tentando sintetizar a minha pesquisa, né, o mais breve possível, tanto que eu vou trazer algumas visões do ecofeminismo. Atualmente eu estou cursando uma especialização no ensino da filosofia e também faço mestrado em práticas socioculturais e desenvolvimento social aqui na Universidade de Cruz Alta, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu comecei a trabalhar o ecofeminismo há pouco tempo. Foi a partir da minha participação no grupo de pesquisa em direito dos animais da UFSM, do qual eu ainda sou integrante. Eu ingressei em 2018 até no grupo. E eu conheci o ecofeminismo por meio da professora Nina, que é a coordenadora. Eu tenho também um artigo que trata do tema no livro da Gisele, que foi coordenado pela Gisele, Estudos Criminais e Direito Animal, é o 3º capítulo, que ele faz uma releitura ecofeminista do direito animal. E eu também sou protetora, sou vinculada ao projeto Adoção Responsável aqui de Cruz Alta. Então, se vocês virem cachorro, gato passando no vídeo, também tenho os animais que moram aqui comigo, né? Então, quais que são os aspectos que ligam o ecofeminismo e o direito dos animais? Eu busquei no movimento feminista, numa corrente específica do movimento feminista, que é o ecofeminismo, o entendimento de algumas autoras que abordam esse tema, né, que aproximam a teoria feminista e os direitos dos animais, que é a Carol Adams, a Karen Loren, e também temos a brasileira Daniela Rosendo, que também tem muitos artigos até disponíveis na internet, que pesquisa bastante sobre o tema do ecofeminismo. Mas o que seria o ecofeminismo, então? O termo ecofeminismo ele foi usado pela primeira vez na França em meados da década de 1970 pela ecofeminista Françoise de Beaune, na sua obra Feminismo ou a Morte. Então, conforme a autora, eu trouxe um conceito aqui, conforme a autora, o ecofeminismo é a capacidade das mulheres, como impulsoras de uma revolução ecológica, de ocasionar e desenvolver uma nova estrutura relacional de gênero entre os sexos, bem como entre a humanidade e o meio ambiente. Então, dentro do próprio ecofeminismo, nós já podemos encontrar diferentes visões, né? O ecofeminismo ecológico e ambientalista, que é muito forte no trabalho da Vandana Shiva e da Maria Mais, que o foco maior é a questão ambiental e a questão da sustentabilidade, mas também há o ecofeminismo animalista, que faz uma articulação das teorias animalistas e femininas e feministas, que a gente pode citar a Carol Adams, a Karen Loren e a própria brasileira Daniela Rosendo, né, que traz muito material sobre o tema. É importante destacar também que uma visão não exclui a outra, então você se identificando como uma ecofeminista ambientalista não quer dizer que você não possa ser animalista também, né? São duas visões, na verdade, que se complementam. Um dos entrelaçamentos entre a causa feminista e a causa animal é o fato de que, para promover a igualdade entre os seres humanos e não humanos, parte-se da ideia de que, enquanto existir uma forma de dominação, também existirão todas as outras formas. Então, é necessário, portanto, rediscutir todas as formas de dominação e todas as formas de opressão. O ecofeminismo ele também reconhece a necessidade de trazer a discussão da condição dos animais para dentro da pauta feminista, tendo em vista que as mulheres e também os animais são sujeitos oprimidos de forma bastante semelhante. Então, estando a mulher em um lugar de opressão, em uma condição de opressão e de subordinação, ela estaria bastante próxima para entender a condição dos animais também. Outro entrelaçamento que a gente pode fazer entre os movimentos feministas e os animais humanos e os animais não humanos é que ambos ocupam um lugar de opressão. As mulheres vivem na prática a desigualdade, a violência, a violação da sua dignidade, inclusive a dignidade sexual, e as mulheres foram dominadas a partir de uma configuração de sociedade que oprime e explora.
Isso é muito semelhante com a questão dos animais, que igualmente são vítimas de uma dominação, que essa dominação também acarreta a violação da sua dignidade. Mulheres e animais, de certa forma, eles foram objetificados. Ambos tornaram-se objetos de consumo, objetos de uso, um sujeito que tem a função servil. Então, um sujeito dominado que tem a função de servir ao ser dominante. Então, dois conceitos bem conhecidos e bem importantes que fazem esse entrelaçamento, demonstrando a condição e a posição social que ocupam as mulheres e também os animais, são os conceitos de especismo e o conceito de sexismo. Então, o conceito de especismo para quem é do direito animal, ele já está mais familiarizado com esse conceito, que é o ponto de vista de que uma espécie, no caso a espécie humana, pode explorar e escravizar outras espécies por considerá-las inferiores. Então, é uma visão antropocêntrica que traz os interesses humanos e, mais especificamente, os interesses masculinos como universais, né, como interesses que ocupam uma posição central. O antropocentrismo ele acaba mostrando uma atribuição de diferentes valores aos diferentes seres, dependendo da sua filiação a determinada espécie. Na questão das mulheres, o antropocentrismo também está bastante presente, porque ele coloca a realidade masculina como uma realidade universal e desconsidera muitas vezes as especificidades de gênero e a subordinação também e sujeição a que as mulheres foram impostas, né? Já o sexismo, que é um conceito mais presente nos estudos feministas e nos próprios estudos dos direitos humanos, ele ocorre como uma atitude, um discurso ou um comportamento que se baseia no preconceito e na discriminação daquele gênero. Então, o especismo, de certa forma, ocorre entre as espécies e o sexismo dentro de uma mesma espécie, mas entre gêneros distintos. Esses conceitos, então, eles são usados dentro do ecofeminismo para aproximar essas opressões sofridas pelas mulheres e pelos animais, né? Eles seriam conceitos bastante equiparados na visão ecofeminista. Por meio de uma leitura feminista da opressão e do domínio do gênero masculino sobre a mulher e também sobre os animais, é possível que a gente entenda essa hierarquia traçada entre os seres, ou seja, de um lado nós temos os seres frágeis e fracos e frágeis, que são passíveis de dominação, e aqui se inclui as mulheres e os animais, e do outro lado nós teríamos aquele ser dominante, que é um ser que possui atributos que de certa forma fazem com que se sobreponha aos fracos e também os domine. Tanto os sexistas quanto os especistas, eles violam esse preceito basilar de igualdade. Os sexistas, quando eles favorecem os interesses do próprio gênero em detrimento do outro gênero, e os especistas de sua própria espécie em detrimento das outras espécies. No campo teórico, então, existem diferentes propostas ecofeministas, assim como no próprio movimento feminista, que hoje a gente não pode dizer que o feminismo é uno, ele possui diferentes vertentes e diferentes visões. Então, o ecofeminismo, enquanto uma das vertentes do feminismo, ele também não é uno, não possui apenas uma visão. Então, eles possuem diferentes estratégias, né, que buscam descontinuar esses sistemas de dominação. Para adentrar um pouco no tema, e deixar alguma referência também de pesquisa, eu vou abordar duas visões dentro do ecofeminismo, que é a perspectiva da Carol Adams e da Karen Warren. Eu vou começar com a Carol Adams, que ela é autora do livro A Política Sexual da Carne, uma teoria feminista vegetariana. Então, esse não é o título original, foi um título usado na adaptação, né, para a língua portuguesa, eu até não me recordo do original. Mas enfim, a Carol Adams é uma escritora feminista, ela também é ativista pelo direito dos animais. E ela publicou vários trabalhos, artigos, livros, ensaios, trazendo temas como o vegetarianismo, o direito dos animais, a violência doméstica, o abuso sexual, enfim, temas que compreendem o feminismo, que também compreendem o direito dos animais. A Política Sexual da Carne, que é esse livro que eu citei, propõe uma análise mais apurada das ligações entre feminismo e vegetarianismo, bem como a relação entre a dominação masculina, que é uma dominação oriunda dessa herança patriarcal,
e também a prática de comer carne. Então ela traz bastante essa questão do consumo de carne, não apenas da carne animal, mas o consumo virtual, no consumo visual das mulheres, né, do corpo das mulheres. O livro também descreve que ela chama de estrutura do referencial ausente, onde há uma separação da carne como um produto final e o animal morto, ou seja, a função do referencial ausente é manter a carne separada de qualquer ideia de que aquilo foi um dia um animal, que aquilo teve vida, né? A gente pode citar os próprios supermercados que vendem as embalagens de carne, né? Sem nenhuma referência de aquilo um dia foi um ser vivo. As mulheres, elas também, de certa forma, são referenciais ausentes, conforme a Carol Adams, porque elas são vistas como um corpo a ser consumido. Inclusive as publicidades que trazem mulheres, por exemplo, eu cito as publicidades de cerveja, né, não tão antigas, que traziam o corpo da mulher, de certa forma, objetificado, né, como se fosse um produto de consumo. O livro ele também aborda como os animais são consumidos literalmente e como as mulheres são consumidas visualmente, através do acesso sexual aos seus corpos estupráveis. Então, a mulher sendo um objeto de desejo, né? Assim como o animal também é, de certa forma. A autora ela descreve essa íntima relação do patriarcado com o consumo da proteína animal e que o consumo da carne não só contribui para fortalecer ou para manter essa virilidade masculina, mas que o carnismo é um sinônimo da virilidade masculina. Ela traz no livro a frase comer animais é ser viril, né? Por outro lado, comer vegetais é o que define o feminino. Ela também traz alguma abordagem sobre a política racial da carne, afirmando que o racismo e o sexismo juntos defenderam a carne como alimento do homem branco. E aqui até eu cito a existência de uma teoria ecorracista, né? Trabalhada juntamente com a questão dos animais. Então não é apenas o ecofeminismo, tem também o ecorracismo que traz essa abordagem. A obra da Carol Adams, ela sinaliza muito o consumo de mulheres e de animais como objetos com a função de servir e alimentar o homem, que é o ser dominante, considerado detentor de maior valor. Já a Karen Warren, eu achei interessante trazer a outra perspectiva, né? Claro, na Carol Adams a gente também pode encontrar outros aspectos que aproximem o ecofeminismo, né, o feminismo, aos direitos dos animais. A Carol Warren, eu trouxe a ética do cuidado. Ela trabalha bastante com as questões éticas e o tratamento em relação a outros seres, né? Para Karen, existe uma lógica de dominação que vincula todas as formas de opressão. A opressão contra as mulheres, a opressão contra a natureza, contra os animais, contra a cor da pele, enfim, contra todas as diferenças. Não apenas para Karen Warren, né, mas para as ecofeministas, essas dominações são bem visíveis. Enquanto o feminismo, então, ele visa abolir o machismo, o ecofeminismo ele vai um pouco mais além, porque ele vislumbra a abolição de todas as formas de discriminação, a abolição do machismo, do racismo, a abolição do especismo. A Karen Warren, ela traz uma percepção diferente em relação às questões éticas que envolvem nosso tratamento com os animais, porque ela acredita em uma proposta mais abrangente, que seja capaz de superar a dominação que os humanos exercem sobre os não humanos. Então, ela questiona o pensamento machista vigente e alguns reflexos que esse pensamento tem na defesa dos animais e da natureza. Então, ela acaba criticando algumas teorias dos direitos dos animais por desconsiderarem a categoria gênero, por valorizarem a racionalidade em detrimento das emoções. Então, quando ela traz a questão ética, ela valoriza muito a ética do cuidado e a questão da afetividade com outro ser vivo, né, de outra espécie. Então, para Karen Warren, os argumentos racionais não são suficientes para o fim da exploração, justamente porque diferentes sistemas de exploração estão enraizados, e somente a partir do reconhecimento dessa relação é possível combatê-los.
Isso, por sua vez, só seria possível quando valores como o cuidado e a empatia forem moralmente considerados. Portanto, a Karen Warren, ela defende que os animais devem ser vistos de acordo com uma ética do cuidado, com respeito, com empatia. Ela aborda sua ética ecofeminista como uma ética sensível ao cuidado, que, segundo ela, seria uma ética universal. E universal seria uma ética que abrange todos os sistemas de dominação. Então, ela acredita que o tratamento ético não apenas para reconsiderar, né, os animais, ele também estaria reconsiderando todos os outros seres vivos nas suas diferentes realidades, né? A natureza, a ecologia, os animais, a questão racial, a questão dos gêneros. Então, ela defende muito essa ética sensível ao cuidado. Ela fala da ética do cuidado com os animais, mas não é um termo que foi criado por ela. Esse termo foi criado pela psicóloga Carol Gilligan em meados da década de 1980, no livro Uma Voz Diferente, Psicologia da Diferença entre Homens e Mulheres da Infância à Idade Adulta. Então, a Carol Gilligan, ela argumenta que a perspectiva do cuidado no desenvolvimento moral das mulheres faz emergir essa ética do cuidado que é defendida pela Karen Warren. Ou seja, há um contraste na orientação moral primária dos meninos e na orientação moral primária das meninas. Ou seja, há uma tendência de empregar estratégias diferentes de raciocínio e de aplicar os conceitos morais distintos na formulação e na resolução dos problemas éticos para meninos e para meninas. Mas aqui eu quero deixar um lembrete, né, para a gente ter um tanto de atenção ao falar desse tema, porque a gente não pode contribuir para uma naturalização de que o homem é biologicamente o ser racional, enquanto a mulher é biologicamente o ser emocional. Então, não é isso, esqueçam isso, isso não se aplica, né? Essa ética defendida pela Carol Gilligan, na realidade, ela mostra que não são empregadas estratégias iguais para meninos e meninas, né? Ou seja, no desenvolvimento dos meninos e das meninas são aplicadas estratégias diferentes relacionadas à ética e à moral. Ou seja, a mulher desde a infância está mais próxima das tarefas dos cuidados, né? Desde a questão dos cuidados domésticos até a questão da própria divisão sexual do trabalho, né? Que, como professoras, como enfermeiras, hoje a gente tem campos de trabalho que as mulheres elas estão mais presentes e são campos que realmente têm a questão do cuidado à frente. Eu não vou me estender muito nessa parte, porque senão eu vou sair muito do tema, mas é só para fazer, para dar um aporte teórico a respeito da ética do cuidado, né? Que foi inicialmente compreendida pela Carol Gilligan, mas que a Karen Warren trouxe para a questão dos direitos animais e do tratamento dos animais e também das mulheres. A ética do cuidado, então, dentro do ecofeminismo, consiste na rejeição da racionalidade como o padrão absoluto, né? Estende os direitos dos animais com base nos relacionamentos emocionais e na responsabilidade moral dos seres humanos. A Karen Warren, ela acredita que se levássemos em conta apenas o nível de racionalidade para que atribuíssemos direitos aos animais, por exemplo, apenas a ciência, acabaríamos por selecionar um ínfimo número de espécies, excluindo todas as outras espécies, né, todas as demais. Então, dessa forma, estaríamos incidindo novamente nas práticas não menos preconceituosas e arbitrárias que os especistas, racistas e sexistas costumam agir. Sobre a ética ecofeminista, então, proposta pela Karen Warren. Nada que promova o sexismo, o racismo ou qualquer outra forma de dominação integra a ética ecofeminista. A ética ecofeminista, ela é contextualizada de acordo com diferentes vozes, ou seja, dos diferentes sujeitos, das diferentes circunstâncias, sejam elas históricas, econômicas, enfim.
não há um foco monista, né? Não há regras e direitos absolutos, mas um foco pluralista, porque as diferentes opressões elas devem ser trazidas à tona, né? E elas devem ter voz. É uma ética inclusivista que reflete e cresce em função da diversidade de perspectivas das mulheres e de outros que estejam cientes das diferenças e das semelhanças dos seres e das opressões. Então, não apenas as mulheres poderiam participar, né, dessa ética, mas também pessoas que estejam cientes das relações desiguais entre os gêneros, das relações desiguais entre humanos e animais, enfim, de todo esse sistema de opressão. No Brasil, a Daniela Rosendo ela trabalha com o ecofeminismo e ela traz a visão da Karen Warren. Eu deixo como indicação de livro dela o livro Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ética ecofeminista. O que a gente tem que estar ciente é que o ecofeminismo ele enxerga a importância de ampliar o círculo de moralidade, incluindo os animais não humanos, incluindo a natureza, dentro da própria discussão feminista. E isso tem tudo a ver, porque parece uma comparação estranha de início, mas é uma teoria bem fundamentada. Além disso, na teoria ecofeminista podem ser identificadas diversas interconexões entre a dominação das mulheres, dos animais e da natureza. Podem ser aspectos históricos, aspectos conceituais, como sexismo específico, aspectos socioeconômicos, aspectos linguísticos, e aqui eu cito os nomes de animais que são usados para qualificar e desqualificar mulheres, por exemplo, gata, vaca, galinha, enfim, são várias formas que a gente pode aproximar essas duas teorias. Eu trouxe apenas duas, no caso, que é a objetificação por meio do consumo, da Carol Adams, e a ética do cuidado, que foi uma proposta da Karen Warren. Mas, inclusive, nas obras que eu citei, pode ser encontrados outros aspectos que relacionem ambas essas causas. Eu quero deixar meu agradecimento, já vi que tem 22 minutos, eu quero deixar meu agradecimento ao professor Rogério, então, pelo espaço, e também a todos que assistiram. Eu vou deixar o meu contato, porque eu sei que é um assunto bem denso, e como o tempo é curto, eu me preocupo até que algo possa ter ficado um tanto abstrato ou mal compreendido, porque às vezes a gente deixa passar algo que dificulta ou prejudica o entendimento, então pode me contatar caso surjam algumas dúvidas ou até por uma recomendação de leitura inicial sobre o tema. Então eu fico à disposição para quem quiser estudar sobre o ecofeminismo, eu tenho material para passar. E para compreender também melhor como que se dá essa aproximação dessas teorias, né? Inclusive o próprio feminismo, ecofeminismo ecológico também tem algum material. Então, muito obrigada, pessoal, e se cuidem.